Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Hoje eu vou falar como que foi o meu primeiro dia, a minha primeira semana, no hospital, na minha estação de cardiologia. Vem comigo! O começo em qualquer setor, de qualquer instituição de saúde, é difícil para novos recrutados, né? Seja em qualquer país. No meu país, o primeiro emprego dentro de um hospital foi super difícil. Eu não tive todo o apoio que eu precisava da equipe. Algumas pessoas me cobravam mais do que eu sabia, né, dispor naquele momento, mas tudo foi uma conquista. Aprender o dia a dia foi uma conquista, aprender a rotina daquele setor foi uma conquista, fazer novos amigos foi uma conquista. Então, gente, sim, antes de eu contar como que foi de fato no meu setor, é preciso entender isso, que dificuldades a gente vai ter em qualquer lugar que a gente for trabalhar, independente de ser na área da saúde ou não. A gente vai encontrar pessoas que se disponibilizam, assim, no mesmo momento pra gente, né? E a nos ajudar, que se entregam, que sabe o quão difícil é começar num novo emprego. E vão ter pessoas que não vão entender isso, que vão nos cobrar. E não foi diferente comigo. No meu primeiro emprego foi assim, bem difícil, né? Levou assim quase uns 6 meses para eu me sentir, sabe, em casa e tomar partido de algumas coisas e me impor muitas vezes. E aqui eu vim para a Alemanha com essa mentalidade de que não seria fácil também começar num novo setor, tanto por ser estrangeira, quanto porque a assistência do Brasil é diferente da assistência aqui na Alemanha. O enfermeiro no Brasil é mais burocrático do que assistencial. Eu amo assistência, amo tabeira-leito, amo conversar com o paciente, eu amo cuidar do paciente, sabe? De ter contato físico com o paciente. E no Brasil isso é mais limitado. A gente dá essa assistência, tem esse contato, sim, mas é tão corrido, gente, tão corrido. Quem é enfermeiro no Brasil sabe do que eu tô falando. O contato que o enfermeiro tem com o paciente é muito rápido, né? Para fazer um procedimento, é para avaliar uma ferida, é para ver o paciente como um todo, para conseguir evoluir durante a admissão, enfim, é tudo muito rápido. Eu vim com um pensamento de que aqui seria diferente e aberta a aprender novos procedimentos, novas técnicas e saber que eu ia ser totalmente assistencial. Então, assim, eu acho que o ponto que mais me alegrou para ser enfermeira na Alemanha é isso, ser totalmente assistencial. Então, para vocês entenderem, assim, o contexto e as diferenças, certo? Então, após uma semana, né, de toda a burocracia, que eu já falei para vocês no outro vídeo, a gente começou de fato na nossa unidade. A gente tem aqui uma pessoa que é responsável por toda a coordenação do processo. Ela cuida desde a nossa inscrição na prefeitura, conversa com a nossa gerente de enfermagem, nosso nome, resolve questões burocráticas relacionadas a banco, a apartamento. Ela também nos mostrou a cidade. Na verdade são duas pessoas, é que no momento a gente tá falando mais com uma do que com outra, porque ela tá de férias, mas enfim. Então essa pessoa, no dia do nosso primeiro plantão, levou cada um no seu setor, apresentou a equipe e também a nossa chefe de unidade. Mas nós já tínhamos sido apresentado num outro momento para nossa chefe de unidade, para a equipe, conhecido o setor, como vocês já sabem, né? E quando eu cheguei no meu setor, a minha chefe me deu um abraço. Gente, eu tava tremendo assim, sabe? De medo do que eu ia encontrar pela frente, mas quando eu recebi aquele abraço quente, carinhoso, sabe? Poxa, que legal que você tá aqui, seja muito bem-vinda. Ah, meu coração se quebrantou, assim, acabou todo o medo e toda a equipe veio e falou comigo, olha, seja bem-vinda, o que você precisar, a gente tá aqui. No meu setor especificamente, no meu hospital tem bastante estrangeiro, mas no meu setor especificamente tem, acho que 3 ou 4 estrangeiros.
né? Então eu já me identifiquei com um deles, né? Que os outros estavam de folga. Então já me identifiquei com esse estrangeiro, a gente já conversou mais e tal. Mas toda a equipe me deu as boas-vindas e se dispôs para o que fosse preciso. E eu fiquei assim muito aliviada, muito aliviada. Esse colega estrangeiro falou: olha, eu vou te mostrar toda a unidade, te mostrar tudo que você precisa saber nesse momento, mas fica tranquila, porque nesse primeiro momento você vai mais acompanhar tudo do que fazer, né? Só que assim, aqui, se você se sente seguro para fazer algum procedimento, lógico, né, que esteja diante do que você pode fazer, claro, porque aqui tem umas restrições de coisas que o enfermeiro pode ou não pode fazer, né? E aí, você pode fazer depois, se você se sentir segura. Eu falei, ok. E aí ele foi me mostrando, gente, material por material. Quando tinha uma admissão, ele levava com ele. A admissão do paciente é um pouquinho diferente daqui, é muito mais rápido. Quando o paciente vai de alta, então, gente, que fácil, é muito mais fácil. Depois que ele me mostrou o setor inteiro, como funcionava tudo, o nome de tudo, lógico que eu não peguei isso no primeiro dia, né? A minha chefe novamente veio conversar comigo, pegou um plano. Gente, eu acho muito legal, assim, a organização, pelo menos do meu setor. Eles são extremamente organizados, com horário. Tem um organograma, assim, com o horário de tudo. Cada horário você faz uma coisa. Então tem até o horário lá da pausa, quanto tempo você fica na pausa pro café. Aí depois ela foi novamente me mostrar tudo que o colega tinha me mostrado, né? Mas ela falou, fica à vontade para você fuçar em tudo, para você quiser abrir, se você quiser abrir tudo, pode abrir tudo e perguntar pra gente o que que é, qualquer dúvida, nos pergunte o tempo todo. Ai, como eu fiquei aliviada, foi muito bom. E aí, nesse primeiro dia, né, eu fiquei travadona. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, imagina eu ficando perguntando tudo aqui, que vergonha, né? Mas é assim mesmo, gente, a gente tem que perguntar. É igual criança no jardim da infância, né? O que que é isso? O que que é aquilo? Por que isso? Por que daquilo? A gente tem que perguntar. Comecei, né, então, o meu dia. Depois que, na verdade, depois que eles me explicaram tudo 2 vezes, mostrou como que era o plantão, mostrou como que eram os horários e escala e tudo, a gente foi tomar café. Porque eu cheguei nesse dia, já era mais de 7 horas, né? Normalmente o Fludins aqui começa às 6 horas da manhã, mas, gente, quando dá 5h30, 5h40, a galera já tá passando plantão. Então, eles se organizam de uma forma durante os plantões que dá tempo de fazer. Porque, assim, eu já vi isso inclusive, eu acho que no segundo dia de trabalho, a gente estava com pouquíssimos profissionais. Ah, calma, pausa para falar sobre escala de funcionário e se realmente falta funcionário aqui no hospital. Gente, a impressão que eu tive, tá? Não tô dizendo que isso é absoluta verdade, mas a impressão que eu tive é que tem bastante funcionário, porque também os estudantes, eles põem a mão na massa. Quando eles estão para se formar, eles trabalham como enfermeiro mesmo, como técnico, como assistencial de fato, faz tudo. Medicação, dá banho, muda de setor, faz tudo. Então é uma mão válida, não é igual no Brasil que os estudantes de enfermagem, de bacharelado de enfermagem, faz uma medicação, uma aferição de sinais vitais, malemar um banho, sabe? A gente fica muito assim, preso, né, durante os estágios. Aqui não, aqui o estudante assume plantão mesmo, assume a escala, tem o nome dele lá na escala e ele assume a escala do início ao fim. E eu acho isso ótimo, porque é uma experiência ímpar você poder cuidar de fato do paciente integralmente. É muito bom. Bom, então, o que eu vi? No dia que eu cheguei na segunda, tinha muita gente, muita gente. No outro dia, tipo, tinha umas 4, 5 pessoas no máximo. Eu não sei se é o jeito, sabe, de organizar a escala. Eu tive esse sentimento, sabe, que faltou um pouquinho mais de destreza ao fazer a escala. Não posso falar que é 100% isso, não posso. Mas deu esse sentimento, sabe? Porque como tinha tantas pessoas num dia, no outro dia não tinha quase ninguém. Então faltou essa organização de pessoal, pra mim, no meu ver, tá, gente? E aí a minha chefe foi... Pô, a gente tem assim, no nosso setor,
tem a enfermagem assistencial, tem uma enfermeira que cuida exclusivamente da medicação, ela como se fosse a farmacêutica, sabe? Porque ela faz o controle de todas as medicações. Eu achei super organizado, porque eu esperava, pelo que eu ouvia, que as medicações seriam bem bagunçadas e de um jeito meio doido, assim, eles conseguem também organizar, tirar as medicações, sabe? Fazer as fitas de medicações de todos os horários. Eu achei isso, tipo, muito, muito incrível. E eles destacam, sabe? Do recipiente mesmo da medicação. E eu não sei, assim, acho que eles acabam decorando, né? Como que é a medicação, porque eles olham lá, colocam dentro de um potinho, sabe? Com tampa transparente. E se o paciente tem 3 medicações para tomar, eles destacam do próprio pacotinho lá da medicação e colocam naquele copinho, suponhamos que ele tenha manhã, tarde e noite, então ali vai estar a medicação da manhã num potinho, da tarde no outro potinho e da noite em outro potinho, sabe? Numa fita assim de plástico. É muito, muito incrível. Então tem uma pessoa que resolve isso, que cuida somente disso, de separar todas as medicações manhã, tarde e noite para os pacientes, de deixar já tudo preparado, o controle de data, de solicitação, é tudo com essa pessoa. Então o postinho de medicação é respectivo dessa pessoa e ela faz o controle lindamente, assim, ela é muito fofa. Inclusive, eu falei pra ela, eu queria tanto saber, né, como que são as medicações aqui na nossa unidade. Você poderia, por favor, me dispor de uma lista para eu saber, para eu estudar, né, as medicações que são dadas para o paciente aqui? Ela falou assim, claro, eu vou fazer melhor. Toda vez que eu abrir novas medicações, eu te dou a bula e você estuda pela bula que é melhor. Aí eu falei, ok, gente. Olha aqui, o tanto. É muita bula, muita bula. Então, às vezes, no plantão, né, quando não tinha pra fazer nada, eu tinha uma professora que ela falava assim, no setor de saúde, a gente nunca vai ter nada pra fazer. Então, quando eu não tinha nada pra fazer, eu ia estudar. Então, eu pegava o nome da medicação, para que servia, princípio ativo, contraindicações, enfim, indicação, e saía marcando e fazendo um círculo para eu estudar melhor em casa. Então, quando eu não tinha absolutamente nada para fazer no plantão, eu ia estudar bula. Eu levava isso aqui dentro da mochila. E, na verdade, eu levo, né, dentro da mochila. Então, tem essa pessoa específica, né, que cuida das medicações. A outra chefe, ela cuida das escalas. Eu não entendi, é porque eu ainda não cheguei na parte do sistema, né, que a gente também faz as coisas no computador, mas muito no papel, mas a gente passa também para o computador, tem aquele controle, né, do paciente, também evolução do paciente, tudo no computador, mas eu não cheguei até lá, eu só dei uma olhada por cima. E aí eu tenho essa chefe que fica atualizando todos os pacientes. A minha unidade comporta 35 pacientes. Eu já peguei a unidade bem cheia com 35 pacientes e é uma loucura, né? Como em qualquer lugar, qualquer setor, e é muito doido. A minha unidade, ela é uma unidade de cardiologia, porém é uma unidade mais tranquila, por assim dizer. A gente não recebe paciente pós-operatório de cardio, né? A gente recebe muito paciente que vai se preparar para fazer uma corono, uns pacientes que ficam com telemetria para acompanhamento, pacientes que têm uma certa insuficiência, enfim, é bem tranquilo mesmo e é apaixonante, né? Vocês sabem que eu amo a cardio, então assim, é apaixonante. E aí tem os outros, né? Os outros que se dividem em enfermeiros, estudantes e estrangeiros. Então toda essa galera compõe o meu time. Como eu disse, né, eles me deixaram bastante à vontade para perguntar tudo, mas nesse primeiro dia eu fiquei um pouco com vergonha. No segundo dia, eles já me pediram para tentar fazer algo que eu me sentisse segura para fazer, tipo arrumar cama. E aí, no segundo dia, né, eu já fui com as meninas na alta do paciente, já encaminhei o paciente para outros setores, comecei a aferir os sinais vitais e aqui eles têm uma pasta bem grandona que é o controle do paciente, assim, de todos os pacientes,
o médico prescreve o que ele quer, tipo sinais vitais 3 vezes ao dia, 2 vezes por dia, verificar como que tá, né, a glicose no sangue. Enfim, ele coloca lá os cuidados à mão mesmo, bem rapidinho. E quando a gente visualiza esse cuidado, tem uma faixa de cores. Gente, eu confesso pra vocês que isso demorou um tempão pra eu aprender, porque eu não entendia na minha cabeça por que o médico tinha que prescrever sinais vitais, assim, sabe? Porque pra mim é óbvio, né? O paciente tá lá, todos os horários a gente vai verificar os sinais vitais, né? O acompanhamento do paciente, mas aqui não. Aqui o médico prescreve e a gente só verifica sinais vitais se tiver prescrito lá. Por exemplo, no período da manhã você vai verificar sinais vitais 3 vezes ao dia. Se o paciente for diabético, você vai verificar 3 vezes ao dia, não, 3 vezes por período. Período da manhã, período da tarde, período da noite. Aí eu falei, gente, que estranho isso, né? Eu achava muito estranho. E eu não consegui entender essa história da fita de cores, né? Porque cada cor é respectivo a um cuidado. Por exemplo, tô falando aqui aleatório, né? Eu não vou saber se é exatamente essa cor. A cor vermelha também é quando a gente precisa verificar a pressão arterial. A cor azul é para quando a gente precisa verificar a temperatura. A cor verde é para quando a gente precisa verificar a glicemia. Ou então tá prescrito algum anticoagulante, por exemplo. E tem isso das cores até para as medicações. A cor verde, como eu disse, também é para você anotar ali a medicação a medicação que é para anticoagulante. Então, assim, é muito diferente. E eu demorei, assim, um tempo. Eu só fui aprender, gente, isso sexta. Tipo, tem uma semana e meia, mais ou menos, e que eu fui aprender, de fato, isso. Mesmo as pessoas me explicando mais de uma vez, eu não entendia. Aí, quando meu colega, né, que tava de folga e tudo, voltou, esse estrangeiro, eu falei, ai, me ajuda numa coisa. Eu não tô entendendo como é que é isso aqui. E aí, ele foi falando coisas que eu não entendia lá, eu pedia pra ele traduzir pra eu entender, porque isso é muito importante. Uma das estudantes, né, já tinha me explicado. Aí eu falei, entendi. Então todas as vezes que eu verificar os sinais vitais, eu vou lá e baixo a cor azul ou vermelha ou nananã, enfim, tudo que eu verificar, só que não é assim. Aí, gente, eu saí lá baixando todas as cores que tinha nas pastas de todos os pacientes que eu tinha verificado os sinais vitais, mas aí não era de todos os pacientes que era para verificar os sinais vitais, não era de todos que era para baixar. Ai, que loucura. Eu levei a maior bronca dela. Nossa, ela ficou super brava comigo. Mas aí agora eu entendi. Então, eu vi lá, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de atender o paciente é ver quem é que tem o que para verificar, né, de sinais vitais. O que eu visualizar lá prescrito, eu vou lá e baixo a cor antes de ir pro quarto, né? Aí depois eu vou verificar ou a glicemia, a temperatura e pressão arterial, enfim, mas tem que estar prescrito. E daí depois, né, nos outros dias eu fui tomando mais liberdade e chegou um momento que a minha chefe falou, Fabi, você quer aprender algo que você ainda tá tendo dificuldade e tudo? E aqui, gente, a gente vai precisar fazer o B2, né, a maioria de nós vai precisar fazer o curso do B2 e o curso que a gente tá fazendo, né, que já começamos, se chama Deutschpflege. Então ele é totalmente voltado para o que a gente tem vivido no hospital, né? E como eu tenho visto, né, o pessoal já do setor fazendo prova pro Anerqueno, eu achei, assim, um pouquinho difícil, né, e tal, algumas técnicas. Aí eu falei assim, olha, se fosse possível, eu gostaria de aprender tudo que vocês forem me ensinar já na técnica para a prova, porque daí diariamente eu vou fazendo já de acordo com o que a prova vai aprendendo até o momento que fica automático, né, gente? Tudo que a gente faz demais e repetido meio que entra assim na cabeça meio no automático. E aí essa chefe, ela gastou, eu falo chefe, mas essa na verdade era uma colega de trabalho, né, pelo visto uma das mais velhas de lá, e aí nós vimos várias outras coisas novamente, só que daí na técnica certinha, até para higienizar a cama aqui é uma técnica diferente, a gente também faz a limpeza terminal, né, e concorrente, quando o paciente vai de alta e também tem o jeito certo, é a mesma coisa do Brasil isso,
Só que a técnica para você fazer essa higienização, essa limpeza concorrente ou terminal é diferente no quesito paramentação. Como que eu faço para aprender, né, a rotina do dia a dia? Não tem como eu aprender só com eles falando, porque apesar de muitas coisas serem parecidas com as coisas que a gente aprende no Brasil, a técnica acaba sendo diferente, o jeitinho deles fazer é diferente e a gente tem que respeitar. A gente não tem que falar, ah, mas no Brasil não é assim, ah, mas eu não aprendi desse jeito. Não, a gente tá trabalhando num lugar diferente, onde a rotina deles é diferente, então a gente tem que aceitar isso. Então, com as medicações, né, para eu aprender, as medicações são muito parecidas, os nomes, princípio ativo e principalmente, né, para que serve, né, a indicação e contraindicação. Então, quanto a isso, sim, não achei muito difícil, não. Mas a rotina mesmo do dia a dia, com cuidado aos pacientes, o que eu preciso fazer, né, e o passo a passo de tudo, eu anoto nesse meu caderninho aqui, que eu achei uma gracinha. E olha só, tá escrito Cardiologia Pflege 2023 e meu nome, caso eu perca, eu levo ele para a unidade todos os dias. Eu tenho mania, né, de caderninho. Mesmo no Brasil, eu tinha um caderninho de rotina, principalmente da parte de sistema, então eu pedia para o pessoal me explicando e eu anotava. Então, todas as vezes que eu me encontrava sozinha e não tinha ninguém para me ajudar, eu recorria ao caderninho e é uma maneira também da gente ser independente, né? Não ficar dependendo para sempre das pessoas. Aqui, gente, é como se fosse o prontuário de verificações de sinais vitais do paciente. Eu peguei uma cópia em branco e anotei o que eu precisava fazer. Por quê? Aqui a gente faz tipo uma curva, sabe? Não sei se dá pra ver. Dos sinais que a gente verifica, como temperatura e pulso. Então, para eles acompanhar, né, essa curva, assim, não basta só colocar se deu, por exemplo, temperatura 34, depois no outro dia deu 36, o pulso, um momento deu, sei lá, 49, no outro deu 50 e poucos. Então, não basta, a gente não coloca o número, a gente vai colocando numa curva. Cada quadradinho desse tem um valor. O quadradinho do pulso vale 4. Tá vendo esses quadradinhos aqui? Então, o quadradinho do pulso vale 4 e da temperatura vale 2. Então, pra gente saber, deu 30 e pouco, 36, de temperatura. Então, a gente vem aqui no número 36 e coloca na linha 36. Deu 36,2. Então, a gente vem aqui na linha do 36, conta um quadradinho, coloca o pontinho ali e vai fazendo a curva. Eu achei isso muito, muito legal. E aí, aqui também, né, tem a parte de manhã, tipo manhã e tarde, que essa é o Spedinski que a gente fala, né? À tarde e à noite, então vai ser as verificações. E a data, né, que a gente coloca. Aqui também tem aquele controle para saber se o paciente apresentou vômito, fezes, né, alguma evacuação. A gente verifica também se o paciente está usando catéter de O2, a saturação também. E aqui embaixo ficam as medicações. Aí tá vendo esse quadradinho aqui? Aqui é para colocar quantas vezes ao dia, porque cada quadrado desse daqui é um dia de cuidado, são 24 horas. Então, aqui são as medicações, né? Se o paciente vai tomar uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, a gente vai lá e marca. Ou se não tem, a gente marca um tracinho assim. Então, isso quem faz é a enfermagem, esse controle é o prontuário do paciente, sabe? Da parte da enfermagem, essa é a nossa parte. Então, eu anotei isso daqui também. E olha que interessante que eu falei pra vocês, né? Que a gente tem o nosso plano do dia, né? De cuidados, de afazeres. E tá vendo? Cada tem os horários aqui, ó. Cada horário a gente faz uma coisa. 6 horas da manhã, passagem de plantão. 6h15 às 6h30, verificação dos sinais vitais. 8 horas, entregar o café da manhã para os pacientes. 8h45, pegar as coisas que o paciente já tomou café da manhã, limpar a mesa, essas coisas. 9h15, a nossa pausa.
E assim vai, gente, até a passagem de plantão para o pessoal da tarde. E à noite também, pessoal da noite, também tem o que fazer de cada horário. Não é assim no hospital todo, é assim no meu setor. Algumas colegas falaram que no delas não tem isso não. Não sei se é porque elas ainda não descobriram ou porque não é assim mesmo. E aí no último hospital que eu trabalhei, a gente tinha a folhinha de passagem de plantão que a gente ficava com ela o dia todo e escrevia o que tinha de alterações com o paciente para passar para o próximo colega, né? Aqui também tem isso, tá vendo? A gente também tem essa folhinha aqui, são todos os pacientes que tinha no dia 7. Essa daqui é do dia 7, do 7, então são todos os pacientes que a gente tinha. Conforme os pacientes vão saindo de alta, a gente vai riscando o nome também. O que tá em rosa, o que tá colorido, são os pacientes que não podem comer porque vão fazer algum procedimento, né? E aqui tá o diagnóstico, né? Aqui na frente fica o diagnóstico de cada paciente. Se tiver alguma alteração, mudar de setor, fazer algum procedimento, vai e altera a mão, enfim. Aí depois a chefe de unidade vai lá e altera no computador antes de imprimir pro próximo turno. Então achei, assim, bem mais prático, olha, limpo, tal, que a minha, eu lembro que do meu setor era assim, e era difícil às vezes até de você, porque era muito paciente, né, mas era difícil até de conseguir entender ali o que estava escrito, porque a gente começava a diminuir as palavras para caber tudo que a gente queria falar, né. Aqui não, aqui eles colocam só o que é necessário e passa de boca e anota a mão e assim vai. O que precisar, de fato, tá lá no prontuário do paciente, a pessoa vai lá e lê o prontuário do paciente. Então, essa é a folhinha, né, de passagem de plantão que a gente fica durante o atendimento. E tudo que eu vou precisando, gente, eu anoto, né, aqui no meu caderninho. Ele tá sempre comigo, deixo ele na mochila, se eu tenho dúvida ou preciso anotar alguma coisa, fica por aqui. Eu sei que o vídeo ficou bastante longo, mas é porque eu queria contar tudo bem detalhadinho pra vocês, como que foi, né, esse meu primeiro começo na estação. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês, principalmente para os colegas que estão chegando e vão trabalhar aqui na mesma unidade, aliás, no mesmo hospital de Helmstedt, na Helios, é que vocês serão muito bem recebidos. E também, se não forem, eu acho que a comunicação é tudo. A falta de comunicação é um problema, seja no Brasil, em qualquer outro lugar, em qualquer setor, né, que a gente vá trabalhar. Se não tá legal, se tá tendo problemas, porque sim, a gente pode sofrer rejeição, a gente pode encontrar pessoas que não queiram nos ajudar, fato, mas a gente tem que sentar e conversar, né? Olha, eu sou nova aqui, eu quero fazer o meu melhor, eu quero ajudar, né, no que for preciso. Vou contar uma situação que aconteceu no meu setor, né? Eu percebi que o grupo, né, de enfermeiros alemães, eles não estavam muito contentes, assim, nos primeiros dias que eu cheguei lá e começou a falar do grupo, né, de estrangeiros no geral e tudo mais. E eu fiquei chateada porque eu ouvi meu nome no meio. Aí aquele dia eu fiquei bem chateada. Só que daí no outro dia tinha uma alemã que eu tinha mais liberdade, por dizer assim, de conversar com ela e de me expor um pouco com ela. Então mandei uma mensagem para ela dizendo que eu era nova ali no setor, que eu entendia que eu tinha certas limitações, que em algum momento eu ia acabar sendo, né, um peso, um estorvo, mas que eu tava ali para somar, que eu estou aberta, né, para aprender de todas as formas e que eu me sentia acolhida por eles e que eu tô muito feliz por estar nesse setor com essa equipe, que eu quero permanecer com essa equipe. Então mandei essa mensagem, gente. No outro dia, o carinho com que eles falavam comigo foi totalmente diferente, sabe? E se eles falam mal ou bem, gente, isso é em todo lugar, sabe? Todo lugar as pessoas vão falar pelas suas costas e vão fingir ser seu amigo. Então esteja certo disso, não é porque você vem pra Alemanha, que é um país, sabe, de primeiro mundo, que as pessoas não vão fofocar, que as pessoas não vão falar mal, que as pessoas não vão gostar de você. Então, assim, né? A gente tem que só saber conversar e colocar nosso ponto de vista da melhor forma possível, certo?
Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que para os colegas que estão vindo, que tenham uma boa perspectiva, né, dos setores do nosso hospital. E eu tenho certeza que vocês serão muito bem-vindos, bem recebidos, assim como a minha equipe me recebeu. E vocês já sabem, né? Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que sempre que possível eu venho e respondo vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!